aqui em homenagem aos 70 anos do Colégio Estadual Visconde Quissamã. Desde já, agradecendo aqui as presenças dos professores, dos alunos, e aqui vi Davi Gabriel, estou vendo vários professores, e agradecer as presenças de vocês nesse momento que é tão importante para essa casa e para toda a sociedade de Quissamã. Agradecer também, cumprimentar a todos vocês que nos assistem pela TV Câmara. Bom, o projeto de moção de aplausos tem como ementa a moção de aplausos ao Colégio Estadual Visconde de Quissamã pelos seus 70 anos de criação. A vereadora que essa subscreve, nos termos do artigo 17, inciso 11 da Lei Orgânica Municipal e do artigo 104, inciso 12, parágrafo único da Resolução 162, de 12 de julho de 2018, Regimento Interno da Câmara Municipal, formula a presente moção de aplausos e manifesta as suas homenagens ao Colégio Estadual Visconde Quissamã pelos seus 70 anos de existência e relevantes serviços prestados à educação pública no município de Quissamã. Justificativa. Há escolas que vão além dos muros e dos livros. Elas acolhem sonhos, atravessam gerações e se tornam parte da identidade de um povo. O Colégio Estadual Visconde Quissamã é uma dessas referências. 7 décadas após sua criação, segue sendo símbolo de resistência, oportunidade e progresso. Cada aluno que por ali passou carrega consigo mais do que conteúdos, leva valores, memórias e a certeza de que a educação muda destinos. Celebrar sua história é, acima de tudo, reconhecer a força da escola pública e o papel central que ela exerce na construção de uma sociedade mais justa. Na década de 1950, os moradores da então Vila de Quissamã viviam a angústia de um ensino público limitado, marcado pelas chamadas escolas isoladas, onde as crianças estudavam, na melhor das hipóteses, até a 3ª série primária, e, em alguns casos, até a 4ª série, graças à boa vontade de seus professores. Os mais privilegiados buscavam, nas cidades vizinhas, a oportunidade de prosseguir os estudos. Já os menos favorecidos, embora igualmente talentosos, viam seus sonhos se apagarem nos bancos das pequenas salas de aula. Foi nesse cenário de carência e expectativa que nasceu o anseio coletivo por uma estrutura mais ampla, moderna e acessível. E assim, no dia 22 de janeiro de 1955, por meio do decreto número 51.624, foi criado o Grupo Escolar Visconde de Quissamã, pelo então governador do estado, Amaral Peixoto. Em homenagem ao ilustre quissamanense José Caetano Carneiro da Silva, a escola recebeu o nome de seu título nobiliárquico, Visconde de Quissamã. Desde o princípio, a nova unidade de ensino foi acolhida com entusiasmo e esperança pela comunidade, sob a liderança da inesquecível professora Beatriz Silva, sua primeira diretora, que conduziu os trabalhos por 3 décadas com dedicação exemplar. Formou-se ali um grupo de educadores comprometidos, amigos de verdade, movidos por um ideal maior de transformação social por meio do conhecimento. O grupo escolar não parou de crescer. Em 1977, transformou-se em escola estadual, implantando turmas de 5ª e 8ª série. E em 1985, graças à iniciativa visionária da educadora Maria Tereza de Queiroz Almeida Cunha, foi implantado o curso de 2º grau, noturno, com formação técnica em contabilidade, marcando a transição do colégio estadual. Na mesma época, iniciaram-se também as turmas noturnas de 1º grau, ampliando o acesso à educação para quem precisava conciliar estudo e trabalho. Ao completar 50 anos, com a estrutura ampliada, o colégio passou a atender cerca de 1.000 alunos, do 6º ao 9º ano, do ensino fundamental e do 1º ao 3º ano no ensino médio, além das modalidades de EJA, Educação de Jovens e Adultos. Ao longo de sua trajetória, milhares de estudantes concluíram seus estudos nesse espaço formador, muitos dos quais ingressaram no ensino superior e tornaram-se profissionais em diversas áreas, contribuindo para o desenvolvimento de Quissamã e da região. Com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que redistribuiu as competências entre estados e municípios, o colégio passou a ofertar o ensino médio regular e EJA, ensino médio atendendo atualmente cerca de 800 alunos, reafirmando seu compromisso com a educação pública de qualidade. Localizado na zona urbana do município, o Colégio Estadual Visconde Quissamã atende uma comunidade escolar diversa,
composta por estudantes da sede, de localidades vizinhas e até mesmo de municípios próximos. A maioria dos alunos provém de famílias de baixa renda, formadas por pequenos agricultores, trabalhadores do comércio, empregadas domésticas e servidores públicos, o que reforça ainda mais sua relevância como instrumento de inclusão e oportunidade. Os dados socioeconômicos revelam um número expressivo de famílias que, mesmo diante de desafios cotidianos, seguem firmes na construção de um futuro melhor para seus filhos. São trabalhadores e trabalhadoras que enfrentam jornadas exaustivas, conciliam múltiplas responsabilidades e, ainda assim, valorizam profundamente a educação como caminho de transformação. Muitos desses lares contam com algum tipo de apoio assistencial, o que evidencia não fragilidade, mas sim persistência e a resistência de quem não desiste. Nesse contexto, o Colégio Estadual Visconde Quissamã assume uma função ainda mais significativa, o de ser um espaço de acolhimento, de oportunidades e superação, onde o saber rompe barreiras e fortalece trajetórias de vida. Outro desafio enfrentado está no baixo nível de escolaridade das famílias, o que torna o apoio escolar ainda mais imprescindível. Para muitos desses jovens, a escola representa o único suporte real para garantir o direito à educação e abrir caminhos para o futuro. Mais do que uma instituição de ensino, o Colégio Estadual Visconde Quissamã é um patrimônio histórico, cultural e social da nossa cidade. Sua missão de formar cidadãos conscientes, críticos e solidários continua viva, com base nos valores de respeito, da igualdade e da liberdade. Tem como visão consolidar-se como referência em qualidade educacional, com crescimento constante nos indicadores estaduais e federais. Ao completar 70 anos, o Colégio Estadual Visconde Quissamã acumula muito mais do que números e datas. Carrega memórias afetivas, conquistas coletivas, histórias de superação e o orgulho de toda uma comunidade. Celebra-se aqui o esforço de cada professor e professora, de cada servidor, de cada gestor escolar e, sobretudo, de cada estudante que passou por suas salas com o desejo de aprender, crescer e mudar o seu destino. Diante do exposto, apresento essa moção de aplausos como uma forma de reconhecimento oficial e público a essa instituição que honra Quissamã há 7 décadas. Que essa homenagem se traduza em incentivo, visibilidade e valorização. Que o colégio continue sendo abrigo de sonhos, celeiro de talentos e pilar de transformação social. Conto com o apoio dos novos pares para a aprovação dessa moção, certo de que estamos aplaudindo com justiça uma das maiores riquezas da nossa história, a educação pública que resiste, ensina e transforma. Quissamã, 6 de agosto de 2025, atenciosamente, Sala das Sessões, vereadora Alexandra Moreira Carvalho Gomes. Bom, essa justificativa ao projeto de moção, ela foi lida aqui quando da aprovação por unanimidade, por essa casa, dessa moção conferida à instituição, a Escola Estadual Visconde Quissamã. E aqui hoje nós temos representando a direção a Cíntia Azevedo e a Rogéria, diretora adjunta, mas também temos as presenças de professores, profissionais de educação, e essa homenagem ela é extensiva a todos indistintamente, ao corpo docente, ao corpo discente, ao corpo administrativo, a todos que nessa trajetória de 7 décadas fizeram essa instituição grandiosa, formando cidadãos e contribuindo em muito para a democracia do nosso jovem município. Eu quero aqui destacar que, na mensagem, senhores vereadores, nós dizemos que as escolas vão além dos muros, e ela, sim, vai além dos muros, porque elas integram a comunidade, a cultura, os saberes, a tecnologia e capacita essas pessoas para a realidade que nós vivemos e transformar essa realidade, sobretudo, desses jovens. E, nesse projeto de transformação, o agente transformador, o principal agente transformador, sem dúvida nenhuma, é o professor. E o professor, que eu costumo dizer aqui, é o profissional que deve ser reverenciado com a máxima maestria, porque é ele quem educa e que transforma e que forma todas as outras profissões. Dizer aqui que a realidade do nosso país ela é perversa. Segundo o censo do IBGE, publicado em 2024, 8,7 milhões de estudantes não concluíram o ensino médio em 2024. E essa realidade tem causas múltiplas e está principalmente alicerçada na
necessidade de trabalhar a falta de renda da população. A falta de atratividade e perspectiva faz com que esses jovens saiam das escolas para trabalhar, para prover o seu sustento e o sustento de suas famílias. Então, além desses problemas, temos os problemas estruturais das escolas. E foi nesse contexto que eu quero, inclusive, ler aqui uma cronologia que, desde 2017, eu coloquei meu mandato parlamentar para atuar pela Escola Visconde Quissamã. Em fevereiro de 2017, na época, eu recém-possada, a gente encontrava a cidade com a interrupção de bolsas de estudos, e a Cíntia sabe bem disso. Na época, a Ivanete estava na direção da escola. E o Colégio Visconde recebeu uma demanda expressiva de estudantes que migraram das escolas particulares de ensino médio, pois tinham bolsa de estudo e, naquela época, não tinham mais. E eu estive na Secretaria de Educação, em fevereiro de 2017, com o então secretário de Educação, o Sr. Wagner Victor, para solicitar as obras, reforma da quadra e toda a melhoria da infraestrutura da escola. Em março de 2017, a escola recebeu a visita técnica do representante da EMOP. A EMOP é a empresa pública que faz obras no governo do Estado. O engenheiro Bruno Silva e o coordenador da regional, à época, o senhor Obed Pérez, estiveram na escola para avaliar as necessidades da escola. Em janeiro de 2019, eu estive novamente na SEDUC, dessa vez com o secretário Pedro Fernandes, e reiterei as necessidades da escola, sobretudo de climatização, obras e ampliação de infraestrutura. E efetuei a entrega do ofício em mãos e solicitei a vinda, então, do secretário à escola. Em junho, 6 meses depois, o secretário Pedro Fernandes veio pessoalmente à Escola Visconde Quissamã e fez na Câmara, inclusive, uma reunião com a coordenação regional e anunciou a efetivação das melhorias. Em agosto de 2020, o governo do Estado depositou R$300 mil na conta do Colégio Visconde para execução das obras do telhado, que, em 63 anos de existência, nunca havia sido reformado. Ao todo, foram investidos R$519 mil, pois contou também com R$130 mil para atividades pedagógicas. E eu tenho que ser justa e fazer aqui uma referência especial ao governador da época, governador Wilson Witzel, que disponibilizou, determinou que o secretário viesse e fez o aporte de recursos. Em junho de 2021, eu estive na SEDUC novamente com o secretário Alexandre Vale, reiterando mais pedidos, porque o saco de pedir não cessa, né? Mas, naquela época, pedi a quadra, a cobertura da quadra, que ainda não foi feita, e a climatização das salas de aula, ainda na época da pandemia. Em abril de 2022, mais precisamente 27 de abril de 2022, o colégio recebeu 26 aparelhos de ar-condicionado, 18 mil BTUs, após a escola ter providenciado as trocas das janelas, reforma da parte elétrica e pintura. Em agosto de 2023, enviei ao deputado estadual Felipe Poubel para atuar junto à Enel, solicitando aumento de carga para funcionamento do aparelho de ar-condicionado, que foi instalado, mas a parte elétrica era toda antiga e não suportava aí o funcionamento desses aparelhos. Em outubro de 2024, eu enviei 2 ofícios ao deputado Felipe Poubel, já em outubro do ano passado, solicitando novamente a intervenção junto do governador para fazer a cobertura da quadra, a liberação de R$760 mil para aquisição de telas interativas, mobiliários, equipamentos para a sala dos professores e mobiliários para a sala de aula. E fiz outro ofício solicitando que o deputado fizesse a intervenção junto ao EMOP para a cobertura da quadra, ampliação do refeitório, troca do revestimento do prédio administrativo, construção de uma sala temática, a troca de piso da área externa, a substituição de 10 portas de sala de aula e a revitalização da pracinha e o reparo no banheiro dos alunos. Então, eu fiz essa cronologia para dizer que cabe a nós, vereadores, zelar por esse patrimônio. E nós temos uma responsabilidade imensa com esses mais de 800 jovens, e acredito que tenham ultrapassado isso, mas a Cíntia e a Rogéria vão falar melhor para a gente. Mas a nossa responsabilidade com essa escola. E fazer, dentro do nosso mistério, dentro do que nos é cabível enquanto vereadores, demandar aos deputados estaduais, demandar ao excelentíssimo senhor governador, que, ao menos na nossa cidade, onde a única escola estadual que funcione muito bem e muito nos orgulha dos resultados
que obtém diminua esses riscos de evasão escolar, pelo menos tendo uma escola que já temos professores capacitados, experientes, que fazem, inclusive, busca ativa quando há algum indício ou alguma causa de evasão escolar. E isso também é muito importante de se destacar, que tratam com acolhimento e com carinho, mas que tenham um mínimo de dignidade para exercer suas funções e que ofereçam a esses jovens o mínimo de dignidade para poder... O mínimo não, né? O máximo de dignidade para poder estudar, porque somente a educação liberta. Não existe nenhum outro fator preponderante, não existe nenhum outro bem que você possa carregar na sua vida e que alguém não possa te tirar. E essa é a educação. A educação é transformadora. E eu tenho um compromisso imenso com a educação. Eu sou oriunda da escola pública, eu concluí, inclusive, um mestrado em escola pública, então sei muito bem, enquanto adolescente e pessoa humilde que fui, a importância de uma escola pública de qualidade na vida de um cidadão. Então, eu quero aqui agradecer imensamente a Cíntia, a Rogéria, a Cíntia, diretora-geral, pelo trabalho, ela honra, na verdade, todas essas mulheres pioneiras, e aqui fazer um destaque, a Beatriz Silva, pelos 30 anos, né, ininterruptos, que gerenciou, que administrou, que geriu essa escola, mas aqui representada por Cíntia, honrar essas mulheres que por lá passaram e que muito contribuíram para essa cidade, que elas também se sintam homenageadas nesse momento, porque sei, né, que isso, de certa forma, para quem acredita ou não, isso chega na alma de cada uma delas. Então, muito obrigada a todos vocês, e a gente está vivendo um momento histórico nessa cidade. Muito obrigada aos vereadores também, que, por unanimidade, aqui aprovaram essa comenda. Excelentíssimos vereadores, senhores e senhoras, é com imensa honra e gratidão que recebemos essa moção de aplauso, concedida à nossa instituição, Colégio Estadual Visconde de Xamã, pelos seus 70 anos de história. Um verdadeiro jubileu de platina que marca 7 décadas de dedicação à educação pública de qualidade em nosso município. Ao longo desses anos, o colégio foi muito mais que um espaço de ensino. Foi e continua sendo um berço de formação de cidadãos conscientes, críticos e preparados para os desafios da vida. Gerações passaram em nossas salas, levando consigo não apenas conhecimento, mas também valores que moldam o caráter e fortalecem a comunidade. Essa homenagem não é apenas para a escola enquanto estrutura, mas para cada professor, funcionário, estudante, ex-aluno, gestor e colaborador que construiu essa história com esforço, paixão e comprometimento. Agradecemos profundamente à Câmara Municipal de Quissamã, na pessoa da nobre vereadora Alexandra Moreira, pela autoria do projeto de moção de aplauso, e aos demais vereadores pela aprovação e reconhecimento tão significativo. Ele reforça a importância da educação como pilar do desenvolvimento social e nos motiva a seguir firmes em nossa missão de ensinar, transformar e inspirar. Que os próximos anos sejam ainda mais conquistas, avanços e contribuições para Quissamã e para o futuro dos nossos jovens. Muito obrigado. Viva o Colégio Estadual Visconde de Quissamã. Viva a educação pública. Viva! Cumprimentar em especial a vereadora Alexandra Moreira, em agradecimento, né, por esse reconhecimento ao colégio. Cumprimentando aqui Carmen, nossa CP, nossa coordenadora pedagógica. Cumprimento todos os funcionários da escola, os que estão presentes e também os que não puderam estar aqui hoje com a gente. Agradecer aos nossos alunos que vieram aqui representar todos esses 800 e poucos alunos que a gente tem na escola. E dizer que essa homenagem
é muito importante realmente, porque mostra, né, o agradecimento da população. Afinal, a maior parte, uma grande parte da população de Quissamã hoje passa, né, ou antes e hoje passou e passam pela nossa escola. E eu falo isso assim com a consciência bem tranquila, porque nós somos ex-alunos de lá, agora funcionários. Tenho orgulho de dizer que meus filhos estudaram lá, fizeram o ensino médio lá, porque eu acredito na escola pública. Então, mais uma vez, muito obrigada. E como a gente falou lá nas comemorações lá na escola, que venham mais 70. A gente sabe que a gente não vai estar lá, né? Mas essas futuras gerações, principalmente os alunos que a gente trouxe hoje, que a maioria são alunos do primeiro ano, alunos que estão ingressando na escola esse ano, né, que estão conhecendo um pouquinho desse espaço. Mas vocês vão ver, ao longo do tempo, quando vocês terminarem o terceiro ano, o quanto a nossa escola é querida, o quanto a nossa escola quer o melhor para vocês. Às vezes, quando a gente puxa a orelha, quando a gente cobra alguma coisa, é porque a gente quer que vocês sejam grandes lá fora. E um dia vocês vão poder estar aqui como vereadores, vão poder estar governando a nossa cidade, vão poder fazer o que vocês quiserem, né? Onde vocês quiserem, porque nós podemos. Então, muito obrigada a todos e um bom dia.